Bom, eu gostaria inicialmente de compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. Eu quero ler junto com você Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. Diz assim a Palavra de Deus. É um salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Deixa entender aqui que Davi estava angustiado. E ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, alivia a minha angústia. Você está angustiado nesse momento? Você está angustiada? Clame a Deus. Ele pode aliviar a sua angústia. E ele continua dizendo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Às vezes nós permitimos que a ira tome conta do nosso coração. E aí nós queremos descarregar essa ira na primeira pessoa que está próxima a nós. E na maioria das vezes é alguém da nossa casa, da nossa família. Por isso o salmista Davi, com muita sabedoria, com muita propriedade, escreveu: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Quando você deitar, quando você for descansar, reflita. Qual o motivo da sua ira? E se as pessoas ao seu redor têm culpa do que está acontecendo? Eu estou lendo Salmos capítulo 4. Versículo 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Confie em Deus. Apesar de tantas dificuldades, tantos problemas, de tantas coisas que estão acontecendo, a palavra do Senhor nos desafia. Confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze-o, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Faça resplandecer sobre nós, ó Deus, a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Repare que Davi começa o salmo falando da sua angústia, da sua tristeza. Mas aí, a partir do verso 7, ele, em uma atitude de fé e de confiança, ele declara que Deus já encheu o coração dele de alegria. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Davi estava dizendo que quando ele orou a Deus, quando ele clamou ao Senhor, quando ele declarou a Deus a sua angústia, Deus colocou no coração dele uma alegria. Uma alegria maior do que as pessoas que têm fartura de trigo e de vinho, do que aqueles que não têm necessidades. A alegria que nós podemos encontrar no Senhor, ela não está condicionada às circunstâncias que nós estamos vivendo. Ela não está ligada aos nossos próprios recursos, ao dinheiro que nós temos na nossa conta, à saúde que nós temos, a como está a convivência no nosso lar. A alegria colocada por Deus no nosso coração, através do Espírito Santo, ela é incondicional. Ela está ligada ao fato de pertencermos a Deus, de termos alguém que cuida de nós, que ora, que nos guarda, alguém que nos tem na palma das suas mãos.
Então, é isso que Davi estava dizendo aqui. O Senhor encheu o meu coração de alegria. Muitos dos salmos, eu não sei como é a história desse salmo aqui, mas muitos dos salmos que Davi escreveu foi em um momento de extrema dificuldade, quando ele estava cercado pelos inimigos. Eu não sei se é esse caso aqui, de Salmos 4. Mas aí é interessante perceber como ele, depois da sua angústia, como ele expressa a sua alegria no Senhor. E no verso 8, tem uma palavra que eu quero deixar para você. Para você que tem passado por dias difíceis, por dias de tribulação, por dias de adversidade. E talvez não esteja conseguindo nem descansar. Às vezes, quando você vai para a sua cama, quando você coloca a cabeça no travesseiro, vem aquele turbilhão de pensamentos negativos, os problemas parece que se multiplicam e você não consegue ter um sono de qualidade. Olha o que o salmista Davi diz: em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Coloque esse versículo como uma oração diante do Senhor hoje, antes de você dormir. Senhor, diga para ele assim: Senhor, eu li na tua palavra que Davi, embora estivesse profundamente angustiado, passando por muitas lutas, ele conseguia deitar e adormecer e ficar com o seu coração em paz e ter alegria e gratidão no seu coração. Então eu quero isso também para a minha vida. Coloque isso diante de Deus, meu irmão. Coloque isso diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu quero, primeiramente, agradecer pelas mais de 1.900.000 pessoas que estão inscritas no nosso canal. Estamos nos aproximando da marca de 2 milhões de inscritos. Então, isso é motivo de muita alegria. E aí eu deixo aqui, o pedido, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e faça parte desse projeto grandioso que é o Minuto com Deus, para que nós levemos a palavra do Senhor. Boa noite, pastora Alessandra. Deus te abençoe. Obrigado por estar acompanhando aqui. Está aqui ao meu lado, está na sala ao lado, mas está me ajudando a monitorar aqui a transmissão para ver se está tudo ok. Irmãos, eu sempre peço também, no começo da transmissão, que você compartilhe essa mensagem. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, se você conhece alguém que você ama, que você sabe que precisa receber a palavra de Deus nesse momento, eu gostaria que você ajudasse compartilhando o link dessa postagem. Eu estou vendo irmãos aqui de vários lugares, de várias partes do Brasil e do mundo também, nos acompanhando, e eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade. Caso você queira apoiar esse ministério, tem várias maneiras. Uma maneira é o Superchat, e já tem irmãos aqui nos abençoando com o Superchat. Obrigado, irmão Manuel Pérez. Obrigado. Teve uma outra pessoa aqui que sempre nos ajuda também, mas que a mensagem sumiu aqui para mim, porque são muitos comentários. Nós temos uma conta jurídica, temos o nosso Pix, temos o Apoia-se, e se você quiser abençoar também, você pode adquirir esse livro aqui, olha, que é o Recomece a Viver. No
Na transmissão, ele aparece ao contrário, né, a capa aqui, depois que eu fui ver isso, que eu fui me aperceber disso. Mas é um livro que contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para abençoar a sua vida e para você nos ajudar, né, apoiando o nosso ministério. O link para você adquirir esse livro vai estar na descrição desse vídeo aí, pelo site da editora UpBooks. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar por você. Você pode colocar aí o seu pedido de oração nos comentários. Eu não consigo comentar aqui ao mesmo tempo em que eu estou transmitindo, mas eu consigo ler alguns comentários. Pode colocar o seu pedido de oração aí, mesmo que eu não vá ler aqui, que eu não consiga ler, mas certamente é um ato de fé. Quando você coloca aqui, é uma atitude de fé, e você está declarando que confia em Deus e que Ele tem poder para solucionar os seus problemas. Amém? Vamos orar diante dessa palavra, diante desse salmo que foi lido, Salmos 4, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, por esse primeiro momento aqui, nesse culto, nessa transmissão, onde o Senhor já começa a ministrar no nosso coração. Responde-nos quando clamarmos, ó Deus. O Senhor é o Deus que nos faz justiça, alivia a nossa angústia. Eu peço que o Senhor vá de encontro agora a todos aqueles que estão com o coração angustiado. Tenha misericórdia de nós e ouça a nossa oração. Sabemos que o Senhor concede graça àqueles que se aproximam de Ti com humildade. E sabemos que o Senhor nos ouvirá quando nós Te invocarmos. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Por isso, enche o nosso coração de alegria, alegria que não está condicionada a nenhuma circunstância externa, mas que está respaldada pelo simples fato de sermos Teus filhos, de termos, ó Deus, a Tua graça e a Tua compaixão derramadas sobre a nossa vida. Nós cremos que o Senhor tem poder para nos abençoar, para resolver toda e qualquer situação que esteja nos atormentando, que esteja nos afligindo. Em nome de Jesus, que nós possamos, hoje ainda, deitar em paz e adormecer em paz, certos de que o Senhor é quem nos dá a segurança. Por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem e na descrição desse culto, dessa mensagem, tem várias formas de abençoar o nosso ministério. Amém? Jesus pegou um barco emprestado, se afastou, sentou ali naquele barco para que ele pudesse ensinar as multidões. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que aqueles homens que estavam no barco, eles estavam vindo de um momento de fracasso. Eles tinham tentado pescar a noite toda sem sucesso. Eles vinham de um fracasso. Deixa eu falar um pouquinho sobre os fracassos. Todos nós um dia já experimentamos o gosto do fracasso. É quando as coisas não saíram como nós esperávamos. E aí nós temos a sensação de que fracassamos. Puxa vida, eu esperava que eu conseguisse isso, eu esperava conseguir passar naquela prova,
Eu esperava tirar carteira de primeira. Eu esperava que o meu casamento fosse diferente do casamento do meu pai e da minha mãe. Mas eu vi que eu fracassei. Todos nós um dia já experimentamos o fracasso. Eu achava que seria um marido melhor. Eu achava que seria uma esposa melhor. Eu pensei que eu tinha condições de criar os meus filhos diferente, com diálogo. Mas hoje eu vi que os meus filhos se afastaram de mim. Não há diálogo, por mais que eu tente, por mais que eu force. Eles se isolaram, eles criaram uma barreira que nos distancia. E aí nós sentimos o fracasso. Aqueles homens vinham de uma tentativa de pescar peixes, mas não pescaram nada. A sensação de fracasso. Nós fracassamos em muitas coisas, de muitas maneiras, e o fracasso é sempre algo muito doloroso, irmãos. Porque ninguém entra em algo com a intenção de fracassar. Nós investimos em algumas coisas com a intenção de sermos vitoriosos, de obtermos êxito. E quando fracassamos, nós ficamos com um sentimento de culpa. Às vezes ficamos com um sentimento de vergonha. Imagina a pessoa que se divorciou, por exemplo, nessa pandemia. E agora ele fica pensando assim, como que eu vou encarar a minha família quando voltar à normalidade, quando voltarmos a nos reunir? Como é que eu vou no almoço de família? Como que as pessoas vão me encarar sabendo que o meu casamento acabou no meio da pandemia? Tem gente que quer que essa pandemia continue, porque ele não sabe como vai encarar as pessoas. Porque no meio da crise, ele experimentou fracassos. O fracasso nos faz sentir incapazes, ficamos frustrados e nos sentimos impotentes. E é interessante que muitas pessoas, quando fracassam em alguma área específica da sua vida, querem desistir de outras áreas. Mas isso é um erro, irmãos. O fato de nós termos fracassado em alguma área da nossa vida não significa que nós somos perdedores. Talvez Deus vai fazer com que você experimente o fracasso em alguma área, mas isso não significa que você é um perdedor. Talvez Deus quer tratar você naquela área específica. Eu conheço pessoas que servem a Deus, por exemplo, pastores, líderes, que são fiéis ao Senhor, homens que têm um ministério assim proeminente, mas que passam por lutas desafiadoras em suas famílias, nos seus relacionamentos, com seus filhos. Pessoas que muitas vezes vocês veem aqui nas redes sociais, na internet, nos canais de televisão, pregando a palavra, e eles devem continuar pregando a palavra, porque ali Deus tem feito com que eles sejam relevantes, mas por trás eles enfrentam lutas. Lançaram as redes e não apanharam nada. Ah, então eu vou desistir de tudo. Não! Você continua sendo vencedor em Cristo. Essa sensação que vem sobre nós diante de um fracasso, ela muitas vezes não vem de Deus, irmãos. A sensação de que nós não somos bons como pais, como mães, que somos incompetentes para administrar a nossa vida, que a nossa vida, de uma forma geral, é em vão. Esse é um pensamento maligno.
quando essas coisas vierem à sua mente diante dos fracassos, lembre-se de quantas vezes você já foi vitorioso. Quantas vitórias Deus já concedeu a você. Quantas vezes você teve sucesso em áreas que eram difíceis, que as pessoas não apostavam que você conseguiria, mas você conseguiu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, traga à memória as vitórias que o Senhor já concedeu a você. No versículo 5, quando Simão, Pedro, quando ele diz assim, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós nos acostumamos a lidar com o fracasso. Como pescadores, nós sabemos reconhecer quando o mar não está para peixe. Eu vejo aqui uma atitude de humildade, sabe? Da parte de Pedro. Embora o que eu quero ressaltar aqui é que nós não devemos nos acostumar, nos habituar com o fracasso, com a mediocridade. Mas a fala seguinte de Pedro mostra uma humildade, que ele diz assim, nós tentamos a noite toda, não pescamos nada. Nós fracassamos. Mas sobre a tua palavra, nós vamos tentar novamente. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Então aqui fala de pessoas que se acostumaram com o fracasso. Pessoas que de tanto tentar desistiram. Os discípulos queriam guardar as redes. É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus estava os desafiando a irem para um lugar mais profundo, a buscar por águas mais profundas. Vamos tentar novamente. Mas Jesus, nós já tentamos a noite toda. Mas eu não estava no barco. Eu não estava junto com vocês. Entenda isso, irmãos. O fracasso faz com que a gente tenha vontade de desistir ou de seguir à margem daquilo que nós realmente poderíamos conquistar. Mas Deus nos chama hoje para mergulharmos de cabeça, para tentarmos novamente sobre a palavra de Deus. O convite de Jesus é: vamos para águas mais profundas e ali lancemos novamente as redes. Águas profundas fala de irmos mais longe, irmos além. Fala de buscar a Deus com mais intensidade. Fala de mergulharmos na vida com Deus como realmente devemos mergulhar. Sair de uma superficialidade e mergulharmos na intimidade com Deus. Amém? E ali lançarmos novamente as nossas redes. Eu sei que a resposta de muitas pessoas diante desse desafio é a mesma resposta de Simão. Eu já tentei, pastor. Eu já tentei a noite toda. Eu já tentei a vida toda. Olha, eu sei que você já tentou. Eu sei que tem coisas que muitas vezes na nossa mente nós já desistimos, nós já não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Só que eu sei que não foi por acaso que Deus trouxe essa palavra, sabe? É porque é para você tentar de novo. Antes, se assente para aprender com Jesus. Antes, convide ele para entrar no seu barco, dê a ele o controle da sua vida. Às vezes a gente tentou muitas vezes, mas sem Jesus no barco. Mas hoje ele quer fazer parte da sua história, ele quer entrar no barco da sua vida. Ele quer levar você a águas mais profundas,
a intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês já tentaram, mas vocês não fizeram isso comigo no barco, vocês não agiram sobre a minha palavra. Não desistam, não desistam. E a partir do momento em que Simão, Pedro, deu ouvidos a Jesus e obedeceu a Jesus, com Jesus no barco, eles pescaram tantos peixes que foi preciso outro barco ajudá-los. Aqui fala que a sua vida pode ser abençoada a ponto de abençoar outras pessoas. Um barco só já não era suficiente. E fala da generosidade. Aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Como aqueles homens experimentaram o sucesso. Como eles vieram de uma situação de fracasso, uma pesca infrutífera, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente vão para uma pesca milagrosa. E aí nós começamos a refletir. O que mudou de uma pesca para outra? O barco? Não, o barco era o mesmo. O lago? Não, o lago também era o mesmo. As redes eram também as mesmas. Até os peixes eram os mesmos. Os mesmos pescadores. A única coisa que fez a diferença foi a presença de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Agradeço a todos que estão online aqui com a gente. Ok, pessoal falando que o som está ótimo, perfeito. Amém. Eu sempre peço no começo da transmissão que você coloque nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando, e você pode colocar também o seu pedido de oração. Amém? Eu estou muito feliz porque eu consegui, essa semana, uma nova forma de me conectar aqui, né? Então, eu creio que a transmissão chega com uma qualidade melhor para você. Amém? Nós temos vivido, irmãos, um tempo de pandemia aqui no Brasil, um tempo de isolamento, e nós precisamos ser gratos a Deus, porque, embora a gente não possa participar de um culto presencial como nós gostaríamos, nós temos algumas igrejas fazendo cultos presenciais e temos essa ferramenta que são as redes sociais, para que nós alcancemos as pessoas. Então eu sempre peço que você compartilhe o link dessa transmissão com seus contatos, para que muitas vidas sejam alcançadas, porque dessa forma também o YouTube entende que o nosso canal é um canal relevante e recomenda para outras pessoas. E se você quiser apoiar o nosso projeto, tem um link aí na descrição. Eu quero iniciar, primeiro agradecer a Andréia Souza aqui pelo superchat, pela oferta, que Deus multiplique na sua vida. Se você quiser ofertar, tem uma conta jurídica aí na descrição, nós temos o Apoia-se, temos o Pix, e tem o superchat aqui, né, que destaca o seu comentário. Nós não temos gestão sobre esses comentários aqui, tá? Isso é o YouTube que faz. Então, fique na liberdade, mas apenas se você compartilhar e curtir, você já está contribuindo. Amém, meu irmão? Eu quero iniciar esse culto com a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Provérbios, capítulo 6. A gente criou o costume aqui em casa de ler o Provérbios do dia. E hoje é Provérbios 6, né? Hoje é dia 6 de junho, nós vamos ler Provérbios 6. E eu quero ler com você do versículo 6 ao versículo 11, onde
eu extraí aqui alguns ensinamentos, né, que eu também gostaria de compartilhar com você. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então é um recado de Salomão aqui para os preguiçosos. Observe a formiga, ou seja, aprenda com as formigas. Reflita nos caminhos da formiga e seja sábio. O verso 7 fala assim, ó: ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Ou seja, a formiga age de forma independente. Ela não precisa que ninguém mande ela fazer as coisas. Ela não tem uma referência, não tem uma formiga que fica lá dando ordens para as outras. Elas agem de forma independente, mas mesmo assim elas agem de forma sábia. Obrigado, irmão Pedro Macedo Tavares e irmã Eni. Que Deus multiplique na vida de vocês. Obrigado pelas ofertas. Nós não temos aqui um momento específico de oferta no nosso culto, tá? Então, durante a transmissão, fique à vontade, se quiser contribuir, mas não dê além daquilo que você pode dar, tá? É muito importante nessa pandemia cuidar primeiro da sua casa, cuidar das necessidades da sua família. O irmão Manuel Pérez, que está sempre aqui também, Deus te abençoe, meu irmão, e multiplique na sua vida. São pessoas que entenderam o propósito desse ministério e com ofertas espontâneas nos ajudam com as despesas que temos aqui como pessoa jurídica, né? Que temos programas, tem várias coisas que nós temos que adquirir para a manutenção desse trabalho. Continuando aqui, a formiga não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, mas ainda assim ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. As formigas são disciplinadas. As formigas são disciplinadas. Na época do verão, ou seja, no tempo favorável, elas armazenam provisão e na época da colheita ajuntam o alimento. Irmãos, toda vez que a Bíblia registra alguma coisa é para que nós possamos aprender também. Na época favorável, guarde, ajunte, não desperdice. É isso que Salomão está nos ensinando aqui. Tem muitas pessoas que passaram por um tempo assim, muito difícil nessa pandemia, por causa do desemprego, por causa da diminuição da renda, porque não estavam preparadas. Pessoas que gastam tudo que têm e mais alguma coisa. Estão sempre no vermelho. Mas aquele que poupa, aquele que guarda, aquele que, na época da colheita, se lembrou de armazenar a sua provisão, ele tem passado por essa crise de uma forma tranquila. Teve uma irmã, uma colaboradora, que entrou em contato com a gente e falou assim: olha, pastor, nós estamos num momento muito difícil. E eu quis mandar uma oferta para ela, ela disse assim: não, eu e a minha família ainda temos algum recurso guardado. Olha só que tremendo. Ela pediu oração para que as portas de emprego fossem abertas para o marido dela, mas ela tinha recursos guardados. Então, eu estou querendo mostrar aqui, né, a vocês que nós temos muito que aprender com a palavra de Deus, e especificamente aqui em Provérbios 6. Versículo 9 fala assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? O descanso, irmãos, é algo ordenado por Deus. Deus estabeleceu o sétimo dia como um dia de descanso. Só que muitas pessoas exageram e permitem que a preguiça tome conta da vida delas. Aí a pessoa passa um tempo deitada, o outro descansando, o outro cochilando, o outro vendo televisão, não produz nada. E aí, essas pessoas preguiçosas, né? O versículo 10 diz assim, ó: tiram uma soneca, cochilam um pouco, cruzam os braços para descansar
E aí no verso 11 fala sobre o fim delas. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, aquelas pessoas que são preguiçosas, a pobreza vai tomá-la como de assalto, de uma forma repentina. Então, assim, eu sempre gosto de dar esse primeiro ensinamento antes da palavra, e eu queria que você recebesse aí no nome de Jesus, aprendendo com as formigas, né? A sermos diligentes, a guardarmos no tempo certo, no tempo da colheita, e a não cruzarmos os braços de forma excessiva. É necessário um tempo para descansar? Sim, é claro. Todos precisam disso, mas nós também temos o tempo de levantar, de arregaçar as mangas, de encarar os nossos afazeres, temos as nossas metas diárias, e Deus vai nos honrar e vai nos abençoar dessa forma. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos aqui que estão contribuindo, agradecer a Maria Aparecida Santos, que se tornou membro do canal, né? E outras pessoas aqui que nos abençoaram com o superchat. Aqui já não aparece mais para mim, irmãos. Então, não tem como ver o nome dessas pessoas aqui, tá bom? Mas todos aqueles que ofertaram, eu sei que você não ofertou para aparecer aqui, mas eu sou grato a você, né, por você apoiar e acreditar no nosso ministério. Pessoas pedindo oração aqui nos comentários. Ao final, nós vamos orar por todos aqui. A Mônica Santos também se tornou membro. Seja bem-vinda à família Minuto com Deus. Ao final, nós vamos orar por todos os pedidos que são colocados aqui. Pai amado, Pai querido, nós colocamos cada vida, Senhor, dessas 800 pessoas que nos acompanham em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor visite cada família representada aqui. Deus, eu oro pelos pedidos de oração que foram colocados aqui pelo Teu povo. Eu oro por aqueles que estão desempregados, aqueles que tiveram a sua renda, Senhor, cortada, diminuída. Que o Senhor supra todas as necessidades dessa família, abra as portas de emprego para essas pessoas, não deixe que elas fiquem desamparadas. De uma maneira ou de outra, leve o sustento até elas. Não deixe que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada, que não falte alimento para essas crianças, a fruta, o leite, a carne, o arroz, o feijão. Não deixe, Senhor, que isso falte, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que lutam contra a Covid, seja ele ou seja algum parente dele, dela, que está num hospital, que está esperando um leito, que está entubado. Eu oro por todos aqueles que foram atingidos de forma direta ou indireta por essa enfermidade, por esse vírus tão letal. Que o Senhor traga a vacina em breve para todos tenham acesso a ela, que nós recebamos a cura, que nós possamos andar livremente pelas ruas, promover os cultos que nós tanto gostamos, fazer as coisas que nós gostamos de fazer, mas de uma forma segura, de uma forma responsável. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos relacionamentos que foram afetados durante essa pandemia, durante essa crise, famílias que estão sendo destruídas. Peço que o Senhor esteja junto dele, esteja junto dela, para que essa família, esse lar não seja abalado, Pai. Sim. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela oportunidade de ceia. Agradeço por esse tempo maravilhoso de comunhão, mesmo à distância aqui, com os meus irmãos. Que nós continuemos na intimidade com o Senhor todos os dias, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz e restaure a sua intimidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma excelente semana para todos, no nome de Jesus.